Segundo Crônicas 36, 20. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem escravos, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completassem em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, versículo 22, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio, e a pusesse por escrito nestes termos, versículo 23. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Ciro é o nome do indivíduo. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Ciro é o nome. E por que eu quero te falar de Ciro? Porque tem uma fala de Ciro na Bíblia. Ciro fez uma proclamação, e a proclamação de Ciro foi para a palavra de Deus. Mas Ciro não era crente, não era judeu, não era prosélito, não era convertido. Ciro era um pagão. Mas tem uma proclamação dele na Bíblia. E eu quero te falar dessa proclamação de Ciro que está na Bíblia, para te dar esperança e fé. Para você entender do que o texto está falando. Registra isso. Os dois livros de Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas, na Bíblia hebraica, é um livro só. Ele só é feito em 2 volumes, mas é um livro só, é o livro das Crônicas. E esse livro foi escrito depois da deportação para a Babilônia. Vou te falar um pouquinho sobre a deportação da Babilônia, porque eu fico sempre com a impressão de que só porque eu sei sobre a deportação da Babilônia, você também sabe, mas não é verdade. Então vou te falar um pouquinho. Mas antes disso, deixa eu te ajudar a entender. Depois da deportação para a Babilônia, o povo de Israel precisou olhar de novo para a história, olhar para trás e ressignificar a história. Olhar para a história com outro olhar. Por quê? Porque eles sofreram muito durante a deportação para a Babilônia e precisaram escrever de novo a história. E aí, primeiro livro das Crônicas na nossa Bíblia e o segundo livro das Crônicas é um resumo da história do povo de Deus até aquele momento. Uma história que já tinha sido contada, uma história que já tinha sido entendida, mas 1 Crônicas e 2 Crônicas conta a história de novo. Por que eles contaram a história de novo? Deixa eu te dizer por que eles contaram a história de novo, te explicando o que aconteceu na deportação para a Babilônia. O povo de Israel é o povo de Deus, desde Abraão até o rei Manassés. E o povo de Israel, desde que chegou na terra, eles vinham quebrando os princípios, desobedecendo a Deus, andando como fingindo que serve a Deus, mas não servindo de verdade.
não andando na presença de Deus com amor verdadeiro, servindo a Deus apenas porque a religião dá algumas vantagens, mas Deus não era o Deus deles de verdade. Em muitas ocasiões, Deus enviou profetas, bateu na porta do povo e falou assim: vocês não são meu povo? Me lembro do profeta Amós dizendo assim: o filho não obedece ao pai, o servo não obedece ao seu senhor. Cadê a minha parte se vocês dizem que são meus filhos e meus servos? Esse povo de Israel foi se afastando gradativamente de Deus, mas sem abrir mão da religião. Eles continuaram religiosos, eles continuaram com um templo, embora eles não tivessem só o templo. Eles tinham o templo, mas eles tinham também um Deus em casa, eles tinham também um templo de Astarote perto, aonde quando a coisa complicava do lado de cá, ele ia para o lado de lá. Ele não ficava com Deus sempre, ele ficava com Deus quando parecia vantajoso. E isso foi acumulando. E sabe o que acontece quando você se afasta de Deus? Acontece uma coisa parecida com o que eu via na minha infância na escola. Os meninos menores, quando alguém caçava briga com eles, eles procuravam onde é que estava o irmão mais velho. E tinha sempre o irmão mais velho que corria para proteger o menino menor. Mas de vez em quando, o menino menor, aquele sem vergonha, cara de pau, sem noção da vida e do perigo, ele brigava com o irmão mais velho dele em casa. E aí saía de casa fazendo pirraça. Ia para a escola fazendo pirraça com o irmão mais velho. O irmão mais velho vai do lado de lá da rua, ele vai para o outro lado, fingindo que não viu, fazendo pirraça, virando a cara. E quando dá o recreio, ele não quer ficar perto do irmão mais velho. Aonde o irmão mais velho estiver, ele vai para o outro lado. E essa é a hora que os garotos da escola, que viviam querendo pegar ele na boa, aproveitam porque o irmão mais velho não está perto. E ó, sabe, você não pode ficar longe de Deus pela mesma razão que o menino na escola não podia ficar longe do irmão mais velho, porque tem os adversários, tem os inimigos que vivem vigiando. Eles só esperam que você fique longe. Sabe, uma das coisas que o povo antes da Babilônia não entendia, eles foram entender isso depois da Babilônia. Uma coisa que eles não entendiam é que tem um inimigo. Para o povo de Israel antes da Babilônia, no mundo espiritual só tem Deus. E quando dá ruim, é porque Deus está irado. Quando tudo está muito bom, é porque Deus está de bom humor. Era assim que eles entendiam. E porque eles não estavam prontos para lidar com o mundo espiritual. Depois da Babilônia, eles conseguiram perceber que no mundo espiritual tem um inimigo. O apóstolo Paulo, falando no Novo Testamento, ele explica isso, dizendo: nossa luta, nossa guerra não é contra as pessoas de carne e sangue, nossa luta é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais. Depois da Babilônia, o povo entendeu que existe um inimigo lá no mundo espiritual. Nós servimos ao Deus da luz, mas nas regiões celestiais tem as trevas. E as trevas não podem pegar a gente na boa, não podem trazer toda a destruição delas sobre nós, se a gente estiver no colo de Deus. Mas quando a gente se afasta, fica independente, vai cuidar da nossa própria vida, o inimigo pega, se aproveita. A história da Babilônia é isso. Israel foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, até que ela estava sem proteção. O profeta Ezequiel conta essa história resumida num versículo. Ele disse: naquele dia eu procurei entre eles um homem que estivesse na brecha, pedindo socorro para mim, para eu salvar o povo. Não encontrei. Por isso a nação foi destruída. Jerusalém
E o povo de Deus, daquele momento, foi destruído, espancado, humilhado, exposto e levado cativo. Eles estavam presos no cativeiro. E eles ficaram lá no cativeiro 70 anos. A legalidade era que o povo havia ficado exatamente a quantidade de tempo em desobediência que dava o direito das trevas cobrarem 70 anos com eles prisioneiros. 70 anos dá mais de uma vida. Mais de uma vida. Para você entender 70 anos, basta você responder a minha próxima pergunta. Onde você estava há 70 anos atrás? Essa resposta implica que 70 anos é muita coisa. É mais que uma vida. Não gostou dessa pergunta? Vou fazer outra. Onde você estará daqui a 70 anos? Então, 70 anos é muita coisa, 70 anos muda tudo, 70 anos reescreve uma história, 70 anos faz o mundo se acomodar, e as pessoas deixaram a terra deles, o lugar deles, por 70 anos. Ninguém dos que saíram de lá estava vivo mais. É uma nova geração que olha para trás e faz perguntas como as perguntas que nós fazemos. Entre as perguntas que eles faziam estava: por que Deus deixou que o mal acontecesse com a gente? Por isso, provavelmente Esdras, eu acredito sinceramente que foi Esdras que escreveu 1º e 2ª Crônicas. Esdras escreve 1º e 2ª Crônicas, começando com a genealogia lá de Adão, passando por Noé, passando por todos os reis do Reino Unido, e depois passando pelos reinos de Judá, um por um, para contar a história, e para ajudar a geração nova a entender uma coisa importante. Deus ama você, mas Ele respeita as suas escolhas. Deus ama você, mas se você se lançar num lugar perigoso, vai te fazer mal. Deus ama você, mas Ele não pode impedir o inimigo de te bater, te espancar e te fazer mal, se você se afastou dele e foi para perto do inimigo. 1º e 2º Crônicas foi escrito para que os judeus pós-babilônicos olhassem para trás na história e percebessem que toda vez que você anda na contramão da luz, automaticamente você está indo na direção das trevas. Eu sei que isso parece muito lógico agora. Agora você está na igreja, está debaixo de um clima espiritual, a gente orou, pediu o sangue de Jesus para proteger, você que está online também está debaixo dessa proteção. Agora, é lógico, é simples, é claro, que se eu preterir a luz, então eu preferi as trevas. Claro, se eu disser não para a luz, eu estou dizendo sim para as trevas, é lógico. Mas quando não é domingo, e quando você não está na casa do Senhor, quando você não está cultuando, quando você não está debaixo desse clima, quando você está lá na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando você está diante da chance, da oportunidade de assinar errado, de se comprometer errado, de aliançar errado, de fazer errado, de comprar errado, não parece que tem a mesma lógica. Parece que tem uma lógica diferente. Parece, não, que lá na igreja, luz é luz e trevas é trevas. Mas na segunda-feira, no trabalho, na escola, na faculdade, nos negócios, é outro mundo, é outra coisa. Não é tão igual, mas é. 1º e 2º Crônicas foi escrito para ressignificar o passado, para se olhar para trás no livro e dizer assim: meu Deus, então foi isso que aconteceu que nos trouxe aqui. Mas eu não quero te falar sobre 2º Crônicas todo.
Eu quero te falar só sobre o último capítulo de 2 Crônicas. Eu não quero te falar sobre os 2 livros de Crônicas inteiros. Eu quero te falar só sobre o último capítulo, o capítulo 36 de 2 Crônicas. E eu quero te falar sobre o personagem que nós começamos falando dele. Qual é o nome? Ciro. Eu quero te falar sobre Ciro, porque 70 anos depois que Israel ficou 70 anos preso na Babilônia, que surge uma nova geração cheia de questionamentos. Surgem homens como Esdras, Neemias, Esther, Mordecai, gente comprometida com Deus para dizer para o povo assim: deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente não se encrencou por culpa de Deus, não. A gente se encrencou por culpa da gente. Mas é mais. O livro de 2 Crônicas termina falando de Ciro e colocando um pronunciamento de Ciro. Quem é Ciro? Ciro foi o todo-poderoso senhor do Império Medo-Persa. A Terra-média e o povo da Pérsia se uniram, formaram um império e se levantaram para dominar o mundo. O primeiro império que eles tiveram que derrubar foi o da Babilônia. Pensa num gostinho de vingança, de ver a Babilônia cair. O Império Persa veio com força, derrubou a Babilônia, tomou o governo da Babilônia, assumiu o controle de todo o sistema babilônico. E assim que Ciro assume o poder, está batendo exatamente os 70 anos que o profeta Jeremias tinha anunciado quando o cativeiro começou. Ele falou assim: fiquem em paz, porque Deus não vai deixar você apanhar além da conta, vai apanhar só o que fez por merecer. O inimigo está cobrando 70 anos, vai ser 70 anos, porque Deus é justo. Ele não permite que você faça a conta e não pague. Ele ajuda você a pagar. Ele entra com você na encrenca, mas pagar a conta, tem que pagar. Desculpa se eu a te contar isso. Jeremias diz: vai durar 70 anos, e 70 anos depois, é assim que fecha o livro das Crônicas. 70 anos depois, no primeiro ano do reinado do rei Ciro, rei da Pérsia, esse cara que botou Babilônia no chinelo, um imperador poderoso, com uma palavra de ordem grandiosa. Os homens, os soldados de Ciro, eram como que fanáticos. A ordem de Ciro era a ordem de um deus para eles. E eram muitos soldados. A Babilônia não tinha chance. A Babilônia ficou no chinelo. Mas no primeiro ano de Ciro, ele fez um pronunciamento. Ele chegou, fez o pronunciamento na frente da multidão e mandou redigir e espalhar por todo o Império Persa. Olha o pronunciamento de Ciro: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao povo dele, não meu, povo dele, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com você. Ciro não é ninguém para o povo de Deus. Ciro é só o soberano, mas Deus o pega, coloca lá e fala assim: faz o que eu te mandei. Eu sei, você está pensando assim: Deus é tão poderoso para pegar Ciro? Por que não pegou Nabucodonosor lá atrás, 70 anos antes? Por que Deus não fez uma intervenção 70 anos atrás? Porque naquele momento, 70 anos atrás, o povo de Deus estava longe de Deus.
Agora, 70 anos depois, o povo de Deus está quebrantado, contrito, apanhou, tomou postura, se posicionou. Agora Deus vai agir. E como é que Deus vai agir? Deus vai pegar o inimigo e botar para trabalhar para eles. Abra um parêntese para te contar uma coisa importante. 100 anos antes, não 100 anos antes de Ciro, 100 anos antes de Israel ir para o cativeiro, 100 anos antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, 100 anos antes, houve um profeta chamado Isaías. E o profeta Isaías, 100 anos antes de Nabucodonosor invadir a cidade, ele recebeu uma palavra profética que ele deu para o rei Ezequias. Quando Ezequias abriu a porta do palácio para os babilônios entrar, Isaías foi movido na unção profética e disse: esses que você abriu a porta vão voltar e vão invadir Jerusalém, vão matar todo mundo e vão levar gente cativa. Por quê? Porque o povo está indo nesse caminho. 100 anos antes, dava tempo de consertar. Mas 100 anos antes, isso me emociona. O mesmo profeta Isaías que recebeu a revelação que dizia: daqui a 100 anos, se a coisa continua do jeito que está indo, se ninguém se arrepende, se ninguém se conserta, daqui a 100 anos vai ter uma grande destruição. Esse mesmo profeta Isaías, 100 anos antes, disse: eis que eu levanto Ciro, o meu escolhido, e eu o envio para salvar o meu povo. Ciro não tinha nascido, não tinha nome, não tinha... o pai e a mãe dele não tinham se encontrado ainda, e o profeta Isaías já estava dizendo: eu sei que vocês vão cair, eu já providenciei um jeito de você levantar. Por que eu estou trazendo Ciro para ajudar você a entender? Eu estou trazendo Ciro para ajudar você a entender que Deus não desiste de você. Eu estou trazendo Ciro para ajudar você a entender que Deus vai usar o que for necessário usar para te resgatar de novo, para te consertar de novo, para te colocar no caminho de novo, para te abençoar de novo. Deus não desiste. Mas eu estou trazendo Ciro para ajudar você a entender que o mal que vem sobre a nossa vida não vem de Deus. O mal que vem sobre a nossa vida vem de qualquer outra fonte, nunca de Deus. Deus não trabalha no negócio de castigar a gente e de fazer mal para nós. Deus trabalha no negócio de resgatar a gente e salvar a nossa vida quando a gente está quase afundando. Quando o mal bater na sua porta, pode ter certeza absoluta, não veio de Deus, veio de outro lugar. E mais, nesse exato momento em que o mal bateu na sua porta, é a hora perfeita para você bater na porta de Deus e clamar por socorro, porque para Deus não tem limite. O único limite de Deus é você. Deus está limitado por você. E eu não acho que devia ser assim, mas é assim que funciona. A gente não cria as leis, a gente só está debaixo delas. E uma das regras que operam no mundo espiritual está escrita em Apocalipse 3:20. Deus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não está escrito o resto que eu vou falar, mas está subentendido. Se eu bater na porta e você não abrir a porta, eu não entro na sua casa, não ceio com você e você não ceia comigo. Se eu bater na sua porta e você estiver lá dentro tomando uma surra, sendo espancado, e você não abrir a porta, eu não entro na sua casa e não te salvo. Eu vou continuar batendo na porta até você me querer lá dentro, porque não vou fazer nada na sua vida que você não queira que eu faça. Quem é que entra sem pedir licença? O inimigo. E muitas vezes Deus está batendo na porta e o inimigo já entrou, e está lá, destruindo, arrebentando,
quebrando, desconstruindo, fazendo mal para o casamento, para a família, para o relacionamento, fazendo mal para os negócios, para as finanças, fazendo mal para as emoções, trazendo angústia, trazendo sofrimento, trazendo todo o mal que o inimigo sabe trazer, e Deus continua lá, querendo ajudar e batendo na porta. Ciro ajuda a gente a entender que Deus não tem limite, exceto você. Você é o limite de Deus. Você decide confiar nele. Você decide confiar que o passado e o mal que veio no passado não veio de Deus. Que o mal que veio no passado entrou por brechas abertas, em geral por mim. Nem sempre, mas em geral por mim. Deus traz o socorro e Deus faz a intervenção. Isso é o que Ele faz quando eu o chamo. Eu quero desafiar você a decidir confiar. Por quê? Porque nós estamos em dias difíceis. Os nossos dias são dias complicados. E os nossos dias nos desafiam a provar que Deus é bom e provar que Deus existe. Todo dia, alguma coisa, alguma situação grita no seu ouvido e fala assim com você: prova que Deus é bom. Todo dia. Você precisa se recusar a provar. Não tenta esse negócio, não dá certo. Em vez de provar que Deus existe, em vez de provar que Deus é bom, decida crer e se arrisca nele. Quando Satanás tentou Jesus em Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4, coincidentemente, tanto Mateus quanto Lucas contam a história no mesmo capítulo 4. Quando Jesus foi tentado, a primeira conversa fiada de Satanás para Jesus no deserto, 40 dias sem comer, foi: se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Que Deus é esse que deixa você com fome? Que Deus é esse que não manda pão para você? É filho mesmo? Vamos testar agora. Jesus falou assim: vou testar nada não. Não vou testar. Eu já tenho de Deus o bastante. Eu tenho a palavra de Deus. Para mim é suficiente. Se Deus mandar pão, Ele é meu Deus. Se Ele não mandar pão, Ele é meu Deus. Deixa eu te contar, Satanás não inovou. Ele continua o mesmo bestalhado de sempre. Ele continua usando os mesmos padrões, as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma. Ele não muda, ele continua batendo na sua porta e falando assim: será que Deus está com você? Será que você é de Deus mesmo? Prova. Escuta o que eu estou te falando. A gente não prova para crer, a gente crê para provar. Deus não nos chamou para construir provas. Deus nos chamou para viver pela fé. Eu preciso te contar. Você está vivendo o melhor momento da história. Você está vivendo a melhor oportunidade que você já teve em toda a sua vida de mostrar para o mundo espiritual que você é de Deus, porque agora você está num aperto, porque agora tem uma crise mundial, porque agora tem uma pandemia mundial, porque agora está todo mundo com medo do que vai ser das finanças do planeta quando esse momento difícil passar. Quando a pandemia acabar, como é que vai ficar as finanças? Está todo mundo com medo. Essa é a sua hora. E agora? Você vai confiar em Deus? Ou vai esperar para ver se as provas condizem? Deus é Deus. Mas é você quem define se você vai acreditar, se você vai confiar nele. O desafio de Deus para você é: decida acreditar.